Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se para sua terra. Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha a bondade de sentar-se. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos hoje, diante desta liturgia, compreender que nós temos um Deus conosco que está ao nosso lado e que não nos abandona, mas nós precisamos ter fé que Ele pode realizar tudo em nós, através de nós, por meio de nós, porque nós somos aqueles que, quando Jesus é assunto ao céu, o que Ele faz? Ele envia os seus discípulos para que possam propagar o Evangelho, mas sem a fé, isso não é possível. E como é triste ter ouvido de Jesus hoje sobre aqueles que eram da sua cidade, da sua terra natal, homens que não têm fé. E aqui eles ficam admirados com aquilo que Jesus realizava e começavam ali a colocar obstáculos, empecilhos, e começava a descrever: não é ele o filho do carpinteiro, não é ele da nossa cidade, ele não ensinava nas nossas sinagogas, a família dele não é conhecida de cada um de nós. Quando nós não temos um coração simples e um coração humilde como o do próprio Cristo, nós vamos sempre questionar aquilo que Deus pode realizar através daqueles que Deus escolhe. Deus escolheu o seu próprio Filho para vir até nós, para nos trazer a salvação, e aqueles que eram ali reservado aquela profecia onde o Messias ia nascer, ia trazer a salvação, não acreditam, não acolhem a palavra do Senhor e começam a desdenhar daquilo que Jesus realizava e ficam admirados e até escandalizados com aquilo que Jesus fazia. Como é que eu também hoje, no tempo atual, eu tenho desprezado esta palavra de Deus que tem sido anunciada a cada um de nós e que tem produzido frutos mais, porque muitas vezes temos um coração duro e não temos fé naquilo que Deus fala. Como é que nós estamos? E como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, se você acompanhou de 2 semanas para cá, a liturgia está nos preparando para o dia final, para o juízo final. Nós não estamos no advento, nós não estamos na quaresma, mas é impressionante como a liturgia está nos preparando para o grande dia. E se eu não tiver fé, e se eu não acreditar na vida eterna, porque foi isso que Jesus veio nos trazer a salvação e a vida eterna. Agora, se eu não acredito, como é que eu vou poder prosseguir no meu caminho? Como é que eu vou poder, diante daquilo que é o meu chamado que Deus me deu e que Deus vai realizando através de nós, como é que eu vou atingir as outras pessoas? Como é que eu vou mostrar aquilo que eu acredito? Porque aqui o Evangelho mostra, na verdade, se você for olhar teologicamente, mostra que eles não acreditam na divindade nem na humanidade de Cristo, essas pessoas aqui. Mas não é o caso que eu quero trazer. Aqui eu quero trazer uma questão mais reflexiva para o nosso dia atual. Eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, eu acredito naquilo que Jesus faz, naquilo que Jesus realiza nos dias de hoje, até mesmo através de pessoas que Deus nos mostra e que nos apresenta,
Porque muitas vezes a gente tem desconfiança até daquelas pessoas que Deus suscita no meio de nós para levar a palavra de Deus, e muitas vezes a gente questiona aquele que Jesus levanta, aquele que Deus levanta para anunciar a palavra de Deus. E nós não podemos ter esse coração endurecido, nós não podemos ter esse coração que não tem fé, porque senão nós vamos ser como aqueles que não acreditam no Senhor, que não fizeram a experiência com Jesus. Nós temos um diferencial: a fé. Sem fé não é possível agradar a Deus, já diz a palavra de Deus. Sem fé nós não podemos caminhar, sem fé nós não podemos prosseguir, porque a fé nos leva para um caminho que nós não enxergamos, mas porque nós acreditamos que Deus está conosco, caminha conosco, nós caminhamos. E nós não voltamos atrás. E desculpe meu irmão, desculpe minha irmã, nós não podemos ouvir isso de Jesus quando Ele voltar na sua segunda vinda. Um povo que não tem fé. Será muito doído escutar isso do Senhor. Isso porque vai ser o juízo particular para cada um de nós. O Senhor precisa encontrar uma nação que tenha fé, um Brasil que tenha fé, um mundo que tenha fé, porque somente assim nós podemos testemunhar, e somente assim a palavra de Deus vai ter uma eficácia grande na vida das pessoas. Nós não podemos desconfiar da palavra de Deus. O que Deus está hoje nos trazendo é para nos formar para este grande dia que é a sua segunda vinda. E isto vai acontecer, isto é a palavra de Deus. Eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vinda futura que virá através de Jesus. Eu creio, e você precisa crer, meu irmão, para que você não seja pego de surpresa como esses da terra de Jesus. Homens que não tinham fé. Que Deus possa nesta tarde, suscitar no seu coração e reavivar o seu coração a fé inabalável dos apóstolos, a fé da Virgem Maria, a fé dos santos, para que você não abandone no dia final aquilo que Deus já revelou a você e aquilo que Ele já plantou no seu coração através da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.